E aí, povo de Deus, como vocês estão agora? Estou aqui com meu amigo pastor Márcio Barreto. É muito legal a gente poder ter esse tempo na presença do Senhor e como você sabe, aqui a gente está partilhando pão, está realmente abrindo o coração e compartilhando do amor de Deus com você, com ele, comigo, entre nós. E aí, Márcio, como é para você estar aqui junto agora? Fala um pouquinho, o que está no teu coração agora? É uma alegria, né, poder compartilhar, principalmente com um amigo. Eu falava agora há pouco com o João ali, olha, o pastor Edson é um grande amigo que eu tenho, e para mim é uma responsabilidade maravilhosa trazer assim, uma palavra para essas pessoas que estão aí, esses nossos telespectadores, É, o né? pessoal que está na internet, está em casa na televisão, a Então, gente está junto aí. isso é bom demais. As pessoas, hoje a gente está num tempo de ouvir, né? Eu sinto assim que a gente está num tempo de ouvir. Essa questão da pandemia, da pessoa estar em casa, eu A acho que pandemia acabou, né? mas é uma oportunidade que vem ensinar as pessoas a estar mais próximo, a ter um diálogo mais perto e também a ouvir, né? Porque é muito difícil hoje nessa correria que as pessoas estão, de parar um pouco para ouvir. Eu acho legal e eu gosto, você falou que eu sou um amigo, né? Você tem que contar aquela história que eu dizia que você não era meu amigo. Mas eu era meio estranho, mas agora eu não sou mais não. Mas é legal a gente poder ter esse tempo de troca. Quando Deus mexeu no meu coração, eu li um texto e veio a ideia de partilhar o pão, porque não é simplesmente partilhar o pão do céu, a palavra, mas é ter um tempo de comunhão e poder realmente sentar à mesa junto. Eu acho que isso que faz o reino de Deus valer a pena, né? Porque a gente pode sentar à mesa e partilhar o pão e quando você senta à mesa, você está, na verdade, comungando daquilo que você é. Por isso que a gente tem que pensar sempre na mesa em que nós vamos sentar, porque nem sempre a gente senta em qualquer lugar. Mas isso é um outro papo, para um outro momento de compartilhar. E eu queria te perguntar uma coisa. Você está no ministério há quanto tempo? Ah, já tem mais de 30 anos. Mais de 30 você serve a causa do Mestre Eu Jesus. cheguei para o ministério mais ou menos em 1980, 79 a 80. Mas como ministro ordenado ou leigo? Não, como ministro ordenado eu tenho uns 20 anos. Então, tô falando do ministério pastoral, que ali tá realmente é até um bate-papo essa questão do ministro ordenado, do ministro vocacional, daquele que realmente toma a decisão de colocar tudo na causa do Mestre Jesus e os nossos irmãos que também são ministros, exatamente como nós. E é legal porque o ministério hoje, ele realmente compreende essa porção. Mas tem um texto aqui, 2 Timóteo no capítulo 4, no versículo 1, Paulo diz, fala com o jovem Timóteo, dizendo ali, ó, diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos. E aí Paulo fala, prega a palavra. O que mais toca você no ministério? Na verdade, o que mais toca em mim no ministério, eu comecei quando eu entrei para a igreja, na verdade, eu entrei pensando em ser instrumentista, em tocar uma guitarra, um violão e tal. E naquela época, eu levei alguns amigos. Então eu vou ter que voltar lá atrás. Você se converteu, foi convertido a Jesus com quanto tempo? Você entregou a eh, vida para Em Jesus? 79 e 80, nessa base aí, 1979, 1980. E quando eu era criança, bem criança, meu pai que se converteu, meu pai nunca entrou numa escola para estudar nada, nunca passou na porta de um colégio, né. Meu pai era matuto mesmo da roça, então, meu pai se converteu e comprou uma Bíblia para ele grandona, e ele ia para a igreja levando aquela Bíblia, e lá ele abria aquela Bíblia meio que de cabeça para baixo, e ele levava a gente na força, né, porque a gente era criança, e ele: "Não, tem que ir para a igreja, tem que ir para a igreja", e a gente ia pela força, e eu percebia, eu era bem criança, eu percebia que ele abria a Bíblia meio que de cabeça para Seu baixo, pai não sabia não ler. sabia ler, né, mas ele levava uma caneta dentro do bolso, e aí as pessoas às vezes do lado olhavam e falavam assim: "Deixa eu ajudar o senhor aqui".
e acertava ali a Bíblia para ele, e ele falava assim: "Aonde que é o versículo?" Aí o pessoal falava: "É aqui, ó". Ele tirava aquela caneta do bolso. Meu pai tinha uma estratégia, tirava aquela caneta do bolso e marcava. E aquela fita vermelha que tem dentro da Bíblia, Ele puxava? ele puxava ela e marcava ali, entendeu? E em casa, ele ia soletrar aquilo ali, entendeu? Dedé, Deus, Ge, e aí chamava a gente: "Vem cá, menino, lê aqui esse versículo aqui", porque a gente estava na escola, né? "Lê aqui esse versículo aqui que Deus está falando com a gente". Olha só como é que o evangelho, aí eu lembro Então, aqui, seu pai foi sendo alfabetizado por vocês? por nós e pela Bíblia, pela palavra de Deus. Eu começo a entender o que Paulo Caramba! falou, né? O que Paulo falou, que o evangelho é o poder de Deus na vida daquele que crê. Se eu falar para você que meu pai chegou um tempo dele estar lendo a Bíblia de trás para frente, frente para trás, você não vai acreditar. Então, o seu pai morreu tem algumas semanas, Sim, morreu com 101 anos. 101 anos, servo de Jesus e Verdade. leitor da Bíblia. Leitor da Bíblia, entendeu? Caramba, isso eu fico emocionado com isso. Isso mexeu muito com a gente, porque eu era criança e a gente era de uma família muito pobre. Quantos irmãos, Márcio? Eram 8 irmãos. Lá em casa nós éramos 10 ao todo, entendeu? Então, tipo Uau! assim, quando dava sexta-feira, a comida acabou, entendeu? Sexta-feira era o último dia que meu pai trabalhava numa empresa, e aí a gente esperava ele chegar já com a compra nas costas, para poder fazer. A minha mãe falava: "Ó, vocês não dormem não, que o seu pai chegando, a gente vai fazer uma comidinha para vocês, não dormir com a barriga vazia". Então, sábado e domingo ele trabalhava no bairro para as pessoas. Então, tipo assim, meu pai era um camarada que ele não tinha descanso, ele trabalhava, porque eram 8 para poder Alimentar. alimentar, entendeu. E você está falando de um tempo em que comer era o foco. O resto a gente vê depois. A base era a alimentação, né, porque, na verdade, a gente começou a aprender também como criança, que precisava criar galinha, precisava criar porcos, precisava plantar para depois colher. Então tudo isso veio somando, não parece, mas veio somando no meu ministério. Então, você está dizendo que a vida desse homem, como é que teu pai... eu te fiz uma pergunta: o que mais te apaixona a pregar, e aí você começa a falar do seu pai e a gente vai nesse caminho aí. Porque é exatamente partilhar aquilo que nos toca. E eu vi o seu olho brilhar quando você falou desse homem que morreu aos 105 anos. Como é que era o nome do seu pai? É Olívio dos Santos Barreto. Fala como é que a vida dele te marcou, Márcio? Porque ele era muito duro, matuto, criado na roça, era um cara que a palavra não fazia curva. É verdade. Então, o que acontece? Quando ele aplicava, é tanto que nós íamos para a igreja porque ia na pressão mesmo, né? E lá na igreja a gente gostava de prestar atenção nos irmãos cantando os louvores, né? Ó que é belos hinos, e outros mais, Cantarei a Linda História, e são louvores que até hoje eu não esqueço, não sai da minha Não tem mente, como. entende? Se da vida as vagas É. procelosas são, se desanimado Meu julgas tudo, vão. meu Essas coisas a Deus, gente decora porque a gente verdade. ouve e não tem como E esquecer. e e eu chamo isso de louvores da alma, entendeu? Não, é porque marcou a sua história. É igual o Então menino que ouve hoje Jesus, 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 marca a vida dele. então a gente ia para a igreja e o banco da igreja era a melhor cama para dormir. Então, na hora da pregação não tinha jeito, na hora da pregação a gente dormia um sono Galera, olha, gostoso. não ouve isso não, hein? Não vem pra cá dormir não, hein? A gente dormia aquele sono gostoso e o Espírito Santo, ele trabalhava muito na nossa família lá, porque Fala, continua, Deus conta a ele tua história. Deus ele nunca deixou faltar nada na minha casa, nem na minha família, Com toda essa com dificuldade. toda essa dificuldade, dado a fé deste meu pai, entendeu? Ele tinha uma fé, assim, sobrenatural, entendeu? Algo de... Eu nunca vi meu pai reclamar, entendeu? Eu nunca vi meu pai falando que não ia dar certo, entende? Porque o evangelho trazia para ele, assim, um fortalecimento sobrenatural, entendeu? O evangelho trazia para ele, assim, uma força que ele transmitia aquela força
naquilo que ele estava vivendo no momento para qualquer pessoa, entende? Então, e a minha mãe tinha uma confiança, em Deus e nele, né, porque a minha mãe era aquela que ficava em casa aguardando, esperando a coisa acontecer, porque fica tranquilo, meus filhos, porque vai acontecer, E entendeu? você viu as coisas acontecer de verdade? Vi. Eu cheguei a contemplar muitas vezes, sabe, o milagre, através do meu pai, porque ele era o tipo de pessoa que ele não esperava as pessoas plantar, ele plantava e aguardava o tempo de Deus, o tempo certo, entende? Ele passava para gente, para outras pessoas, porque meu pai levou muita gente para a igreja, Vamos lá, vamos acertar os termos. Levou muita gente para Jesus ou para a igreja? para Jesus. É, porque Porque isso faz É diferença. porque as pessoas às vezes não ia muito só para a igreja dele, mas ia para muitas outras igrejas. Mas entregava a vida de fato a Sim, Jesus. sim, sim. E como é que isso marcou a sua vida e fez de você o pastor Márcio Barreto? Porque eu, quando ouço o seu nome, eu acho que o seu nome é um nome que vende, né? Assim, o pessoal não vai entender o que eu estou falando, mas eu acho que o nome Márcio Barreto é um nome composto, né? É o seu nome e sobrenome, mas assim, eu nunca consigo chamar você de pastor Márcio. Eu tenho que chamar você de Márcio Barreto, porque você tem você carrega uma. Eu não sei como é que. Não estou de babação, não. Não estou Aham. de puxando sardinha para sua brasa, não. Mas eu vejo você num cara que. É... Rapaz, deixa pra Um lá. pavio que fumega? Não, cara, você. Como é que eu vou dizer? Eu vejo uma garra em você. Talvez você tenha herdado isso do seu pai. Aham. Você não desiste. Você já poderia ter desistido em muitos momentos da sua vida, Sim, sim. mas você não desiste. Então, como é que essa história de casa fez de você esse pastor Márcio aí? Porque Nós, depois a gente vai voltar para o prega a palavra aqui que está no bojo, hein? o que acontece? Quer seja oportuno ou não. É, Como é nó- que isso marcou você? nós vivíamos numa família simples, sempre nós fomos simples. Eh, e pela gente ir para a igreja com meu pai, aquela coisa toda, a gente também brincava de casinha, criança ali, os meninos e tal, e o pessoal também gostava de brincar de igreja. "Vamos brincar de igreja?" E quando eles apontavam para o pastor, era eu, né, o meu pai tinha um pastor lá chamado Raymond, ele era americano e era um camarada, assim, que ajudava muito a comunidade, sem ser Sim, da igreja, ele ajudava todo mundo do bairro. Então esse pastor, ele trazia roupas, alimentos dos Estados Unidos e parece que até da marinha dos Estados Unidos, porque eram doações que ele recebia, e ele trazia e doava aquilo para as pessoas ali. E quando a gente ia brincar, o pessoal falava assim: "Olha, você vai ser o pastor, você vai ser o rei". E a gente chamava ele de apelido de rei. "Você vai ser o rei". Então, naquela brincadeira ali, nas brincadeiras, eu sempre era o pastor. Entende? Aquilo começou a mexer um pouco comigo na questão de me posicionar, de responsabilidade. Eu preciso cuidar dos meus irmãos, eu preciso cuidar de alguém, entende? Então isso começou a mexer comigo. Uma vez, a minha mãe conta só uma história nossa, que uma vez a gente estava brincando de igreja num galinheiro velho. E aquele galinheiro ele desmontou todo em cima de nós, entendeu? Minha mãe conta que aquele galinheiro ele caiu de uma forma assim, que nós ficamos embaixo e que nada machucou a gente. Então a minha mãe falou assim: "Olha, aquilo ali foi Deus e livrando vocês. livrando as crianças, e Deus é com essas crianças". Eu não sei se vocês conseguem perceber, mas assim, eu vejo você contando essa história, mas eu consigo ver a alegria nos seus olhos. Então, assim, é algo que realmente faz parte de quem você é. E o que você. Eu perguntei, né? Como é que isso te fez? Como você hoje
age no ministério, nas crises, nas guerras, e esse combustível que você traz, é isso que não deixa você desistir? Quando eu fiquei um pouco mais jovenzinho, eu saí da igreja Ó, e ele já. estava falando de criança, agora ele pulou para jovem. Eu Eu saí eu da igreja e já não congregava mais. Então fui para o mundão, Você se afastou do evangelho? me afastei, fui para o mundão e vivi o inferno no mundão. Eu era um dos piores da minha casa, da minha família, entende? Então o que que acontece? Depois um amigo, a igreja foi para o meu bairro, e aí um amigo meu me chamou, vamos lá na igreja, a igreja é muito bacana, é muito boa. Eu marquei com ele e no dia eu cancelei. Ele me gritou, vamos lá, estou esperando. Eu falei, não vou não. E ele foi na minha casa e ele falou, o que que falta para você ir? O que que precisa? Aí eu falei com ele: "Ah, rapaz, minha roupa não está passada". Ele pegou a minha roupa e pediu à minha mãe o ferro, passou a minha roupa e me empurrou para o banheiro, falou: "Vai tomando banho que eu já vou preparar a tua roupa". Ele passou a minha roupa e eu vesti e nós fomos para a igreja. E no caminho eu perguntei para ele: "Tem garota bonita lá na igreja?" E eu querendo arrumar uma namorada, né. Aí ele falou assim: "Tem, tem". Então, como eu estava vivendo um tempo ruim na minha vida, um tempo de desgraça na minha vida, o que que acontece? Quando eu cheguei lá na igreja, as pessoas me cumprimentavam de forma diferente, né, apertava a minha mão, as meninas, os rapazes apertavam a minha mão e as meninas falavam: "Eu te amo como Jesus me ama". E aquilo para mim me quebrou, eu falei: "Nosso Deus, todas essas meninas que me amam, eu tô feito, tô tranquilo". Você entendeu errado, Eu né? entendi errado. Aquilo foi uma arma de Deus para a transformação da minha vida. Mas, na verdade, você sentiu acolhimento. Amado, é verdade, verdade, Aquilo tocou a sua vida naquele momento. verdade. Por isso eu acho que é importante, até ressaltar que é importante, a gente muitas vezes falar uma palavra de encorajamento com as pessoas. Uma palavra de fé com as pessoas. Não precisa de falar o evangelho para a pessoa, mas se você der um bom dia, um boa noite, uma boa tarde, com alegria, com a graça de Deus, aquilo traz a cura para aquela pessoa. E Eu eu, entendo. eu acho que eu fui curado ali, naqueles momentos ali, entende? Mas você estava passando por um processo de rejeição ou era o amargor da vida que você estava levando no mundo? Sim, eu já era jovenzinho, então Você está falando de quantos anos? de 15 anos, 16 anos de idade. Eu já Sim. jovenzinho, então querendo namorar e não tinha profissão, a escolaridade muito pouca, e aí, justamente isso que o senhor falou, veio uma espécie de uma Que senhor? depressão, né, uma coisa ruim, assim, querendo me jogar para baixo, né. E eu ajudava o meu pai na obra, na construção, aquilo me trouxe para mim uma angústia, uma tristeza de De falta de perspectiva. de muitas vezes ter que andar sujo. Eu era servente de pedreiro, entende? E aí todo mundo tinha uns que andava mais limpinho, mais arrumadinho. Eu ainda sou da época ainda que a minha mãe fazia a pasta para a gente poder carregar os cadernos de leite de saquinho de leite. Ela costurava um saquinho de leite Sim, no outro, sim. Eu não lembro disso não, mas eu fazia uma pastinha para gente. Então aquilo ali começou a mexer muito, no meu psicológico, eu precisava melhorar. E na verdade eu consegui entender, indo para a igreja, esse meu amigo me levando para a igreja, eu consegui entender que o caminho seria Jesus Cristo, que se eu estivesse com Cristo, tudo ia, fluía. fluir, entendeu? Tudo ia acontecer no tempo de Deus na minha vida. Caramba. Márcio, olha o silêncio que ficou. Porque porque o que você está falando para mim é de uma simplicidade, assim, beirando a ingenuidade, Aham. mas assim, ao mesmo tempo, isso gerando dentro do teu coração uma convicção. Porque eu acho que quando Paulo fala com o jovem Timóteo, diante de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, é interessante que Paulo diz pela sua manifestação e pelo seu reino.
peço a você com insistência que pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda a paciência e doutrina, porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ou seja, a gente está num tempo, eu acho que em todo tempo houve afronta à sã doutrina. Aham. Eu acho que em todo tempo houve resistência à palavra. Então, eu não vejo essa palavra somente de uma forma escatológica, ou seja, que no fim as pessoas vão resistir. Eu acho que a igreja sempre militou com a oposição. Ser cristão hoje tem os mesmos desafios que tinha lá em 1979, em 1940, em 1920, mas só que Deus chamou a gente para agora. Sim. Eu falava com outro pastor aqui outro dia que Deus nos chamou para esse tempo. Então, quando eu digo que beira a ingenuidade, é porque isso dentro de você moveu você. Então, assim, essa palavra, ela de fato toca. E essa abertura, né? Eu te amo com o amor de Jesus. Verdade. Se você expressa, se você realmente fala isso e com um ato conjunto a isso, você toca a vida. Então Verdade, isso tocou verdade. você, isso marcou você. Eu acho que talvez isso faz você ser do jeito que você é. É porque quem viveu uma vida no meio de muitos irmãos sabe o que é uma guerra de verdade. É uma batalha, entendeu? Quem acorda primeiro come melhor, come mais e tal, e aí é uma batalha, entende? Uma família grande é uma grande batalha. Então, o que acontece? Quando eu comecei, esse meu amigo começou a me levar para a igreja, e aí eu peguei e comuniquei à minha família, estou indo na igreja. Aí ninguém acreditou nisso, entendeu? Mas seu pai já era Meu convertido? pai já era convertido. Ah, aí você desviou. Eu falo ninguém assim, ninguém fora do meu pai e da minha mãe. Minha mãe acreditava assim mais ou menos, né? Mas o meu pai acreditava que eu estava na presença de Deus, até porque tudo que acontecia na igreja eu trazia para ele e perguntava para ele: pai, está acontecendo isso lá na igreja? É de Deus isso aí? Aí meu pai, não, isso é de Deus. Na minha igreja, eles não. Vocês estavam em igreja diferente Diferente, nesse momento. diferente, aí era diferente. Meu pai sempre falava para mim: olha, isso aqui não acontece lá na minha, não, mas lá na sua que você está indo, isso aí é de Deus. Então eu tinha sempre uma confirmação de alguém. Caramba. Ele cresceu em que denominação? O meu pai É. é uma igreja cristã americana. Uau. É, E muito. você já estava nessa época na quadrangular? E aí foi com 16 anos é que eu fui para a quadrangular porque eu encontrei essa igreja lá e esse meu amigo me levou, era uma igreja nova no bairro, entende? Aí nesse mesmo caminho a minha mãe começou a escutar no rádio, que viu que eu estava indo nessa igreja, começou a escutar no rádio. E o pastor colocava um copo, mandava colocar um copo com água no rádio e as pessoas orar e depois tomar aquele copo com Eita. água, entendeu? Eu sempre fui assim de uma pessoa que eu acredito em Deus, na ação de Deus. E Deus ele pode agir em qualquer circunstância. Eu entendo. Entende? É que isso dentro isso começou pra gente era Aham. fora da casinha, Sim, entendeu? sim. Então, Ainda continua um pouquinho essa coisa do copo d'água, mas aí a minha mãe escutava ali a oração e colocava água no rádio lá e depois, quando nós chegávamos da rua, a minha mãe, olha, eu tenho uma água aqui orada pelo missionário, para vocês três tomar. O meu irmão mais velho sempre foi meio irritado, meio que, mãe, não vou tomar isso não, isso é besteira, isso não vale de nada, isso não vai representar nada para a gente. E eu, para poder obedecer, e eu gostava muito dessa questão de obedecer, porque eu guardava algumas coisas da igreja bíblica na cabeça, entende? Então eu falei, não, vamos tomar essa água dela aí, isso não vai resolver em nada não, vamos tomar essa água aí, rapaz, só para ela ficar feliz. E aí cada um tomava um gole daquela água que ela guardava lá para nós. E o tempo foi passando, eu consegui levar o meu irmão mais velho para a igreja, depois consegui levar o mais novo para a igreja. por que você fala para a igreja? Para a igreja, porque se a pessoa, se ele se envolver nessa comunidade cristã de verdade,
E ali o evangelho vai ser trabalhado na vida dele. Então, E ele vai ter um encontro ele com vai ter um Jesus. encontro com Jesus. Então, muitas vezes eu vou usar a palavra levar para a igreja, Como um porque primeiro é passo. com o primeiro passo, porque é difícil as pessoas hoje, você convidar, vamos lá na igreja, entendeu? Aí a pessoa que não está acostumada, cara, eu vou na igreja fazer o quê? Entende? Então, quando você consegue levar essa pessoa, lá ele entende que lá tem um aperto de mão, lá tem um abraço, lá tem uma palavra, Tem um tem um acolhimento. acolhimento, entende? Então, isso eu sempre pensei um pouco dessa forma, entende? E você levou isso para o ministério? E aí o que é que acontece? Eu peguei e não sei se foi essa água, né? Não, É. você não fez isso. Mas na Que ver isso, não faz isso comigo, não. mas na verdade, o que que acontece? Ali, a palavra que a minha mãe transmitia pra gente, porque não foi a água, foi a palavra que ela transmitia para nós, entendeu? Então essa palavra que ela dava antes, ela falava: "Deus vai libertar vocês, Deus vai abençoar vocês". Então a minha mãe expressava uma palavra de bênção para nós. É, tá bom. E É que não é água, né? não é a água, Sim, é a é a palavra, porque palavra. você não é simplesmente, Vou até tomar né, um pouco de água. toma que vai ser bom para você. Eu estou falando na área da saúde. Então, o que que acontece? A minha mãe usava umas palavras positivas na nossa vida, entende? Porque A sua mãe tinha uma visão de abençoar vocês pela palavra? sim, porque a gente era tão pobre que a gente não tinha, presente de Natal, de Ano Novo, de aniversário, nada disso, entende? Então, o que acontece? No Natal, no aniversário, no Ano Novo, a minha mãe levava a gente para o quarto e pedia para a gente ajoelhar ali e ela fazia uma oração de bênção para as nossas vidas. Uau! E sempre falava com a gente: a maior bênção que vocês têm é a saúde, é a mente saudável, entendeu? Com a mente saudável você vai construir grandes prédios, grandes arranha-céus. Então isso sempre ficou muito guardado dentro da nossa mente. Essa simplicidade, porque nessa condição que você está falando, não tem saída, não tem o que dar. Ela não podia dizer: eu vou te dar um presente no final do ano, ou mamãe vai comprar um sapato para você, porque não tinha. Então, é, tanto que você quando fala dela, quando fala do pai, isso gerou dentro de você e moldou em você uma visão de mundo em que a palavra gera vida. Talvez isso tenha te levado a se tornar um pregador da vida. O que que acontece? Isso aí veio moldar a gente em uma força sobrenatural da palavra. Por quê? Porque nós não tínhamos. A gente costumava. Tinha uma conversa que, se colocasse o sapato na janela, É, o Papai Noel vinha colocar um presente e tal. E a gente colocava aquele monte de sapato na janela. Nunca chegou um presente no nosso sapato. Aí a minha mãe, quando a gente acordava de manhã, que a gente via que o sapato estava vazio, eu percebia depois de crescidinho que ela até tentava comprar algumas coisinhas na lojinha para colocar no sapato. Mas quando não chegava nada no sapato, ela chamava a gente para dentro do quarto e dava para a gente uma palestra, sabe, aquela palavra assim que é sobrenatural, entende? Então, quando isso entrava dentro de nós, nós saímos dali cheios, Uau. entendeu? Cheios. E aí o que acontece? Quando a gente saía dali de dentro da nossa realidade, que a gente ia lá para fora, os amiguinhos já tinham carrinho, tinha brinquedo e compartilhavam com a gente. E aquilo era bom, aquilo era como se a gente tivesse o brinquedo Vocês brincavam com os brinquedos dos amigos. dos amigos, entendeu? Mas Hoje esses amigos estão na igreja com a gente, todo mundo convertido. todo mundo convertido. Entende? Quando eu fui para a igreja, aí eu me batizei, porque eu não ia me batizar. Eu fiz o curso do batismo e o pastor falou comigo assim: e aí, você vai dar o seu nome para se batizar? Eu falei: não vou dar não, pastor. Eu vou lá para me ver como é que é e tal. Eu sempre fui muito mineiro, muito cabreiro com as coisas. Você é mineirão, cabreiro, né? Aí eu falei: eu vou lá para me ver como é que é. E quando eu cheguei lá,
estava todo mundo se batizando, e um que fazia parte do nosso grupo, que era um dos piores, aí estava se batizando também. Quando ele passou por mim, para entrar para o tanque, eu falei, meu Deus, esse cara é ruim de tudo, ele vai se batizar? Quando ele voltou de lá, todo mundo abraçando um ao outro, né? Eu abracei ele, falei, meu amigo, meus parabéns. Quando eu abracei ele, eu fui movido por um espírito sobrenatural. Mas você está falando de quantos anos, Márcio? Rapaz, eu estou falando de 17 anos de idade. Entendeu? Eu fui movido por um espírito sobrenatural. E eu falei para ele assim, você me empresta a tua roupa de batismo? Ele falou assim, empresto. E aí eu fui lá no banheiro, ele me deu a roupa de batismo. Molhada? Molhada, eu vesti e vim no corredor em direção ao batistério. E todo mundo e o pastor, eu escutava as pessoas falando assim, ele vai se batizar? Ele também? Então você era o improvável? Eu era o improvável, entendeu? Porque eu era tudo de ruim que já tinha existido ali na sua comunidade? É. Quando você diz tudo de ruim, você está falando de quê? Você era bagunceiro? Eu estou falando de ir para o baile, jogar um tijolo em cima do toca-disco, acabar com a festa e beber muito, chegar em casa arrastado de bebida mesmo. Mas com quantos anos? Com 17 anos, Na roça as pessoas se perdem cedo, porque às vezes não tem uma motivação para poder fazer. A igreja tinha chegado lá de pouco, entendeu? Essa igreja evangélica quadrangular tinha chegado lá de pouco. Então, quer dizer, era uma igreja mais para frente, mais bate palma e dança e canta e tal. Então, você está falando da década de 80? De 80. Isso era muito para frente, hein? Era, não era? Meu Deus. Hoje, pessoal, a gente está com a parede preta aí, tudo preto, aí o pessoal fica... Não, mas isso não pode ter a parede preta, mas qual é a cor que tem que ter a parede, então? Verdade, verdade. Céu azul, né? É uma questão, de referência de luz. Você está vendo aqui, nós estamos num ambiente preto, mas você está olhando para onde tem luz. Verdade, verdade. Então, a parede preta é uma questão para que o foco se volte para a palavra. Uhum. Então, você não tem nada que distraia a sua atenção. E, realmente, né, uma igreja para frente, numa comunidade como a que você vivia, fazia toda a diferença. A molecada corria para lá. Aí, quando eu cheguei na igreja, e aí, convivendo já ali na igreja, né, me batizei. Quando eu cheguei em casa, eu falei, minha mãe estava na horta, colhendo verdura para fazer o almoço, e quando eu cheguei, eu falei para ela, mãe, me batizei. Aí ela largou, eu vi que ela largou as coisas ali na horta e entrou para dentro do quarto e começou a orar a Deus e agradecer. Obrigado, Caraca. Deus. Obrigado porque o Senhor ouviu as minhas orações. Essa história que eu estou contando aqui é a primeira vez na vida que eu estou contando ela aqui. Que você fala isso? Sim, sim, sim. Primeira vez na vida. Isso sempre ficou dentro da minha cabeça, essa história, esse filme, entendeu? E aí eu fui para a igreja, cheguei lá na igreja, congregando, né? Perguntei para o pastor, tem alguma coisa que eu possa fazer? Eu não sei por que isso me chamou a atenção. E o pastor falou, rapaz, não tem não, já tem presidente do grupo jovem, já tem tesoureiro dos jovens, já tem isso, tem aquilo outro. Eu falei, mas nem limpar a igreja? Não, tem 2 irmãos aí que limpam a igreja. Eu falei, tá bom. Aí eu voltei para casa. Em casa, Deus falou comigo assim, monta um grupo lá na igreja e você vai ser o líder. Deus falou isso comigo. Eu falei, meu Deus, mas que grupo que eu vou montar? E Deus falou comigo, um grupo de evangelização jovem. E Deus falou comigo, coloca GEJ, Grupo de Evangelização Jovem. Você já, desde cedo, você é bem sistemático, né? Você tem umas manias, você tem umas ideias assim que você puxa que eu falo assim, mas vai arrumar o quê com isso? Ele é doido. Aí eu comecei com o GJ, eu trouxe 5 moças e 5 rapazes. Conversei com o pastor ali sobre a bênção do pastor. E ele liberou você para fazer. Liberou a gente para fazer isso. Você chegou perguntou o que tinha para fazer e disse que não tinha nada. Não tinha nada. E aí você propôs e ele aceitou. Sim, sim. Entendeu? E começou, fala um pouquinho e aí nós começamos, do grupo de evangelização jovem. Nós começamos a evangelizar. A gente reunia no domingo, depois da escola dominical,
eu comprava os folhetos e a Como é que gente, comprava folheto? na Sociedade Bíblica Não, do mas de Brasil, onde o dinheiro vinha? a gente reunia a gente mesmo, cada um dava dois cruzeiros, 3 cruzeiros, e a gente mesmo reunia ali e fazia. E aí eu comprei as camisas e coloquei GEJ, as camisas brancas, então todos nós usávamos camisa branca com o símbolo do grupo. E aí nós saímos para evangelizar e às vezes eu determinava: "Ó, vocês dois vão naquele boteco lá e dá o folheto para aqueles 2 rapazes lá." Eu falei, qualquer coisa assim a mais, porque eu lia muito a Bíblia e eu gostava disso, de aprender a expor a palavra e falar: qualquer dúvida que você tiver, me chama que eu Com vou. quantos anos, Márcio? Aí eu tinha 17 anos. Eu volto à idade porque 17 anos. Porque é um período de ano muito curto, como se fosse o ministério de Jesus de 3 anos, um período de ano muito curto, eu fiz muita coisa na igreja. Nós trabalhamos muito, e isso gerou muito fruto. muito fruto. Só para você ter uma ideia, tinha vezes que tinha casas com pessoas endemoniadas e o Que pa o grupo de evangelização jovem caía dentro. que é nós que íamos. O pastor falava no meio do culto. Tinha gente que chegava: olha lá na casa de fulano, está quebrando tudo lá e tal. O pastor, ô irmão Márcio, pega o grupo de evangelização jovem e vai lá para mim. E a gente ia lá. No meio do caminho a gente já ia traçando as metas. Olha, chegar lá, vocês dois, se estiver muito forte, vocês dois segura e eu coloco a mão em cima e nós vamos orar e o demônio vai sair em nome de Jesus. Então a gente, sabe, a gente fez muita coisa forte, muita coisa boa mesmo, entende? Eu sempre acreditei nisso, na ação de Deus, entendeu? Na ação ali do Espírito Santo de Deus. Então foi uma coisa assim, fora de sério. No meu ministério marcou muito. Isso veio trazendo para mim um fortalecimento. Hoje você falou, você é um pastor que eu vejo, você é um pastor que você não desiste, né? Mas ele não desistiu de mim. Isso me toca quando eu ouço você falando. Então, eu estou entendendo. Se você nunca contou essa história para ninguém, assim, eu estou sendo impactado por ela porque eu percebo a sua criatividade. Então, não tem crise. A palavra crise, literalmente, você tira o S e crie. Crie. Você tem criado, você tem achado caminhos, mesmo em toda a sua dificuldade. Eu tenho sentido dificuldade com Deus. Você vai achar estranho o que eu estou falando. Eu tenho sentido dificuldade com Deus por causa do tempo. O tempo está muito curto para mim. Eu precisava de mais tempo. Como mais tempo? Porque tem muita coisa para me fazer, sabe? Daqui a pouco já escurece, a noite vem, sabe? Tem muita coisa para me fazer. Eu precisava de mais tempo. Como mais tempo? De que você está falando? Eu estou falando literalmente do tempo. Mais Porque tempo num dia, mais tempo de vida. Você está falando de quê? é tempo do dia, entende? O dia precisava ser mais longo, para mim poder ter mais Mas tempo. você tem a mesma. O Bill Gates tem a mesma 24 horas que você, que o Steve Jobs tinha quando estava vivo, que eu tenho, que qualquer um tem. Ah, Todo mundo só tem 24 horas. Mas aí eu precisava de mais técnica, mais aprendizado para mim poder trabalhar esse tempo. Às vezes, eu acho que eu estou trabalhando o tempo de forma errada, porque eu preciso de mais tempo, sabe? Tem muita gente morrendo, muita gente indo para o inferno, muita gente sem receber um aperto de mão, sem receber um boa noite, um bom dia. E isso é importante, sabe? Para mim, isso é importante. Você lembra quando você falava para mim, Edson, vai ali no Mercadão de Madureira, lembra? Sim, Compra sim. umas bolas e sai dando para as crianças. Sim, sim. Até hoje, tem pessoas que vão lá na minha igreja me pedir pipa. Pastor, só tem pipa aí? Nós estamos de férias e a gente precisava de umas pipas. Então, eu dei muita pipa para as crianças, sabe? E aproveitava e escrevia um versículo bíblico nas pipas, colocava um papelzinho com um versículo nas pipas, sabe? E a molecada ia lá pedir pipa para você e você dava pipa? Muitas, até hoje, entende? Até hoje. Então, quando eu estava lá nessa igreja, lá em Minas Gerais,
que a gente trabalhava na parte do evangelismo. Você ficou lá, você veio para Angra com quantos anos? Tem quantos anos você está aqui? Aí eu vim para Angra com 17,5 porque eu tive que alistar no exército aqui. Você alistou aqui? Alistei E na... você, como é que você falou que fez tanta coisa lá se você veio para cá? eu alistei no paraquedista, né? Não, mas você está com 17,5, 18 anos. 18 anos. Aham. Fez maioridade. Mas você ficou quanto tempo lá? Logo em seguida, tudo isso? Você viveu isso tudo em um ano? Não, em mais ou menos 3 anos. Mais ou menos 3 anos. 15, 16, 17, 3 anos, Cara, entendeu? é muito. Esse grupo que nós escolhemos para trabalhar no evangelismo, Mas isso foi antes do seu batismo, o grupo de evangelismo? não foi depois do batismo. Porque depois do batismo eu já senti que eu deveria fazer alguma coisa, Rapaz, entendeu? mas esse troço teu foi muito, Esse, muito rápido, porque você veio para cá com 18 sim, anos. sim. Esse grupo, para ter uma ideia, esse grupo Então você batizou com 17? eu batizei com 17, mais ou menos. Você está aí. É nesse tempo aí, dos 15 para os 18 anos. Porque, na verdade, o que acontece? Esse grupo que eu separei lá para trabalhar no evangelismo com a gente, uma moça, ela é secretária-geral da igreja até hoje, Dessa mesma igreja. dessa mesma igreja. Tem um rapaz que ele é músico e é dono de uma gravadora, desse negócio de estúdio e tal, ele é dono disso, entendeu? Ele trabalha com isso. E o restante é tudo pastor Desse grupo? desse grupo. Esse que mexe com instrumento, ele falou, rapaz, por que eu não sou pastor igual vocês? Eu falei, a gente ia precisar de uma pessoa que canta e que toca, rapaz. Entendeu? Márcio, Ele é um dos melhores lá da minha cidade, na arte de música. Você está falando de qual cidade? Belo Horizonte. Belo Horizonte? É. Pequena cidade dele, né? Mas você sabe há quanto tempo a gente está nessa conversa? Aham. 40 minutos. Meu Deus! E eu ainda não falei nem metade. É muito bom, muito forte. Ter essa experiência e essa oportunidade de você falar realmente o que eu era e o que eu sou hoje. Porque às vezes as pessoas veem a gente hoje de cabeça erguida, veem a gente de pé, mas se nós falamos de uma parte da minha vida, depois do pastorado, nós não falamos, depois que eu entrei no ministério mesmo, né, de pastorado, a gente não falou sobre isso ainda. Talvez Porque vamos falar num outro programa, outro bate-papo, vamos ter outra oportunidade. porque é muita coisa. E aí você sempre na igreja quadrangular? Eu sempre na igreja quadrangular, mas sempre dando assistência em várias denominações. Tinha muitas pessoas que chamavam o meu grupo de evangelismo, por exemplo, para a gente poder dar assistência na denominação deles, no evangelismo que eles estavam fazendo, sabe? Então, eu nunca me fixei a nome. Eu sou da igreja tal. Você é da igreja de Jesus. Eu sou da igreja de Jesus. E hoje, como é que você está? Vamos trazer esse prega a palavra para agora. Como é que você... É porque você está sempre tendo uma sacada. Você está fazendo uma vigília. Fala um pouquinho dessa vigília que você está fazendo aí. A vigília é o seguinte, eu já montei um equipamento de som para mim poder colocar uma oração lá no túnel da Japuíba. Então, nós vamos colocar uma oração ali. Por quê? Porque a pregação, para quem está de passagem, ela é muito vaga. E a oração, uma parte da oração, ela te pega, entende? A oração, ela mexe com o ser humano por dentro. Então, o que acontece? Eu também senti que nós deveríamos ter um tempo de oração. A gente vai ver na Bíblia orar sempre, orar sem cessar, né? Você tem umas ideias assim? Fazer uma oração no túnel lá da coisa. No túnel. Ali tem muitas pessoas que vai passar, que vai parar. Você já começou ou vai começar? Não, vou começar. Mas a vigília? E a vigília é o seguinte, as pessoas estão muito sem tempo. Você conversa com uma pessoa e fala, não, estou na correria, estou muito sem tempo e tal. Então, o que acontece? Uma vigília de 9 à meia-noite é uma vigília simples, entende? A minha filha mais velha,
até participou da última vigília agora, ela pensou que era aquela coisa de louco, de pula-pula, de oba-oba, de língua estranha, e foi uma vigília simples, como acontece muitas vezes na sua igreja. Uma vigília de esclarecimento, uma vigília onde a palavra ela vem, ela vem te confrontando, ela vem penetrando em você lentamente, que no final é como se fosse um conselho de Deus. No final você vai, puxa, Deus falou comigo, isso era para mim, né? Entendi. Então, Então não é aquela vigília de reteté, de não. cai fogo, de é uma vigília realmente para que as pessoas possam se colocar diante de Deus, ouvir a voz de Deus, buscar. É uma vigília de um atendimento médico, onde você chega e se tranquiliza, no silêncio, e quando o médico te atende, ele faz uma receita e fala: pode ir para casa que vai dar certo. Entende? Então eu vejo muito a vigília hoje dessa Um forma. tempo de oração Eu aprendi muito naquela vigília sua que você fez aqui. que você deu uma palavra. Sim, sim. Eu aprendi muito naquela vigília. Foi uma vigília, você falou, a Tanael falou. Qualquer dia eu vou fazer um outro negócio desse aí. A gente tá assim, Deus está mexendo muito o nosso coração nesse tempo, para a gente, como é que eu vou dizer? Não é ressignificar, não, mas a gente está voltando a fazer altar de adoração, mas é como se a gente fosse voltar ao começo, sabe? É realmente assim, um momento em que o foco esteja em Jesus. Eu ouvi isso de uma cultura de uma igreja que me chamou a atenção. Ninguém fala, ninguém ministra. É como se na adoração, a adoração a Ele. Então vamos deixar que Ele fale, vamos deixar que Ele toque, vamos deixar que Ele ministre aos nossos corações. Então, assim, a gente está nessa pegada e é realmente ouvir a voz de Jesus. A gente ouve a Deus pela palavra, pela oração, também pela pregação, mas, sabe, é deixar-se tocar. Eu tenho entendido que realmente você pode ter um momento de ministração, Sim, você pode ter um sim. corredor de fogo, você pode realmente orar pelas pessoas de forma intensa e intencional, mas é preciso, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Eu acho que é por aí. O que você diria para uma pessoa hoje? A gente já está chegando no nosso final do nosso bate-papo. Olhando para aquela câmera ali, o que você diria para alguém que está ouvindo e que está pensando em desistir? Eu diria para Olha essa, para aquela câmera ali e fala com essa pessoa aí. eu diria para você que busque o renovo de Deus. Existe uma coisa dentro de nós que ela tem uma substância que vai trazer uma renovação a cada tempo dentro de nós. Então, quando eu falo de Deus, eu falo de um renovo dentro de mim, que isso, toda vez que eu olho para alguma coisa, eu vejo uma possibilidade, toda vez que eu penso alguma coisa, eu vejo uma possibilidade. Então, essa semana eu estou falando muito sobre o renovo, porque isso acontece comigo, isso tem acontecido com as pessoas que estão em minha volta, pessoas estão se renovando, né? Ontem, domingo no culto, um rapaz falou: pastor, me dá um envelope, eu quero abençoar essa igreja. Eu não ofereci, não falei nada, mas essa pessoa, eu notei que a pessoa, ela sentiu estímulo depois da palavra. Então, eu quero convidar você a trabalhar isso que já está dentro de você. O Espírito de Deus está dentro de você. E você precisa agora abrir os seus ouvidos a essa palavra, fazer com que essa palavra ela venha penetrar dentro de você e construir uma obra sobrenatural. É isso que acontece com a gente. É por isso que eu não desisto. É por isso que eu não vou desistir. Se eu quiser ouvir você pregar, eu vou aonde?
Eu prego em todos os lugares. Não, mas como é que eu vejo? Se o domingo eu quiser ir numa igreja que eu possa ouvir você pregando, onde é que eu vou? Eu estou pregando lá na rua São João da Barra, em frente ao posto de saúde, ou então entrando no Beco do Assad. É Rua São João da Barra, número 10, ali na Japuíba. Que horas? Quinta-feira é às 20 horas. A gente faz às 20 horas porque a pessoa chega do trabalho, chega em casa, descansa, toma um café e depois vai para a igreja para um encontro com Deus. Ali eu tenho dito que é um encontro com Deus, porque onde você chega e Deus ele fala mesmo no seu coração. E domingo é às 19 horas. Domingo a gente chama de o culto da família. Por que a família? Porque a gente foca muito na oração, ora pela família, a gente leva a família para a igreja, inclusive um dos maiores exemplos é o meu. Né? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, a minha família está focada ali, junto conosco ali. Eu acho legal, eu olho para você e eu realmente vejo você um homem de Deus. Eu tenho apreço pela sua pessoa e partilhar esse momento com você, para mim, é muito legal. Dá sua mão aqui que a gente vai orar. Eu sempre oro de mão dada. Talvez os caras achem, pô, mas 2 homens... dando a mão aqui, porque esse tempo é um tempo de graça, é um tempo de comunhão. Eu quero agradecer por você ter ficado com a gente até agora. Que Deus possa abençoar a sua vida. Pai, muito obrigado por esse bate-papo com o Márcio, por esse tempo em que ele contou tantas histórias, mas que ele tocou profundamente a minha vida e que nós sejamos edificados pelo Teu Espírito que se move em nós. Muito obrigado pela nossa amizade, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você e continua aí que semana que vem tem mais, hein?